a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Versículo 39. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Olha só, quantas vezes ele fala Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresse em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Né? Então ele vai mencionar aqui, irmão, várias vezes que ele é o filho e o nome do pai. Então ele está dizendo, eu sou o filho de Deus. Eu sou o filho que o pai enviou. Você não sabe, não? Vai lá em Moisés, examine as escrituras, veja que Moisés fala, né? Aí, bota aí, Elias. Moisés falou de mim. Ele diz, Moisés falou de mim. Olha aí o que ele fala em Gênesis 3,15. Leia aí, todo mundo, que eu estou de costa. Hã? Não, Gênesis 3,15. Lá no início, eu estou falando que o que Moisés... Ele pede os fariseus lá, os saduceus, para examinar as escrituras. Né? Se eles examinassem as escrituras como eles diziam que sabiam as escrituras, eles iam ver que Moisés estava... Quem escreveu Gênesis? Moisés. Moisés escreveu dele. Gênesis 3,15, vai! E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é a sua semente? O Filho de Deus. Né? Jesus. Está falando que Jesus viria e pisaria na cabeça da serpente. É a primeira vez que Moisés menciona profeticamente. Mas também, ó, Gênesis 12,3, vê aí. 12,3. Olha só, é Moisés que está falando. Então a gente está examinando as escrituras, então vamos examinar as escrituras. Quando a gente entra num estudo, a gente tem que examinar as escrituras, porque não adianta você ficar entendendo só o que eu estou falando aqui. Vai! E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aí tem todo mundo pensando que está falando de Abraão. Não! Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus é descendente de Abraão. E Abraão abençoou todas as famílias da terra? Não, está falando de Jesus. Olha só. Em ti serão benditas nele, em Jesus, que é descendente de Abraão. Moisés está falando de quem? De Jesus. Se os saduceus forem estudantes mesmo, eles examinariam, interpretariam e teriam já a visão e não teriam sacrificado Jesus. Quer ver? Gênesis 18, mais uma vez. Vai! Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Mais uma vez, repete, nele. Nele quem? Abraão? Jesus. Ele era o descendente de Abraão e nele teriam benditas todas. Abraão não tinha condições de ser o abençoador de todas as famílias, o bendito, né? Mas usa Abraão como referência, né? Quando o filho, quando alguém, eles utilizavam muito o termo seguinte, o teu pai, não era pai, era o tataravô na Bíblia, né?
Ah, o teu pai Abraão, o camarada já estava lá em José e tal, né? O Davi, né? Então, eles teriam que ter estudado isso e saberiam disso. Quer ver? Deuteronômio 18:15. Moisés está falando de quem? De Jesus. Gente, entendo, a gente tem que estudar e examinar as escrituras para a gente entender. Deuteronômio 18:15. O Senhor, teu Deus, te levantará um profeta do meio de ti, e teus irmãos, como eu, e ele ouvirei. Quantos profetas ele levantou? Milhares. Ele está falando de quem aqui? De Jesus. Olha só como Moisés falou de Jesus e os caras não queriam saber, né? Moisés está falando de quem? De Jesus, né? Aí vem João e diz: ó, profeta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. A ele ouvireis. Já está falando a ele ouvireis, né? Então, a gente percebe que é um detalhe muito forte isso aqui, quando ele diz: examine as escrituras, porque Jesus conhecia todas as escrituras, sabia que tudo estava escrito que falava sobre ele, mas eles não queriam. Lembra de Isaías? Pega capítulo 11 de Isaías, capítulo 9, 42, 53, né? A gente vai ver como os profetas falaram. Moisés falou, os profetas falaram de Jesus. Jesus é chamado de profeta, Isaías é chamado do profeta messiânico, porque ele falou a respeito do Messias, né? De forma, quer ver? Isaías 11. Bota aí um pedacinho de Isaías 11. Não sei qual o versículo. Aqui, Isaías 11, versículo 1. Já botou? E brotará, vamos lá. Vai. Tá ruim de ler? Por quê? Tá ruim de ler? Tá ruim aí, Ivan? Ivan que vai dizer. Tá ruim de ler, Ivan? Ah, então se ele tá lento, vai lá, todo mundo. 1, 2, 3, no 3. Vai, Jaqueline. E das suas raízes um renovo frutificará. Continua. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Só até aí. Tá falando de quem? Jesus. Aí João Batista fala: eis o Cordeiro de Deus. E quando João Batista batiza ele, vem sobre ele o Espírito Santo para confirmar essa profecia de Isaías. E tudo que ele faz é no poder do Espírito Santo. Então, ele está debatendo com os caras, aqui no capítulo 5, finalizando, né? Então ele diz, aí tem assim: mas se não creres nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Gente, se a gente não acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus e procurar examinar, estudar, a gente não vai conhecer Jesus Cristo. Qual é a nossa missão ao falar sobre os evangelhos? É conhecer o Filho de Deus. Crer no Filho de Deus. Porque a gente recebe, crê, obedece a Ele. Não podemos ter uma fé cega. E ele é claro aqui falando com os judeus, saduceus, fariseus, todos os zeus, né? Então, ele espera que aqueles que o ouvem passem a conhecer as Escrituras, assim como nós. Por isso
que há uma escola, da intenção de uma liderança eclesiástica ou religiosa, é criar uma escola bíblica. Por quê? Para que a nossa fé não seja cega. Só ouvir o que o homem fala, mas ouvir e examinar. Paulo fala que os crentes de Bereia, eles examinavam, qual é o termo que ele usa? Mas ele usa o termo, eles examinavam a escritura? Não, eu esqueci até o texto qual é. Mas ele acho que era examinavam mesmo as escrituras. Tem um texto que os crentes de Bereia, lá em Gálatas, que ele fala, não é? Eu me esqueci. Mas o Paulo ficou, puxa, eles, né? E é exatamente isso que vai fazer a diferença na nossa vida espiritual. Quando a gente examina as escrituras, a gente passa a ver tudo o que Jesus fez, tudo o que ele falou, e não só ele, mas Moisés, os profetas, todos eles falaram de Jesus. E tem gente que fala de Jesus, só leio o Novo Testamento porque o Novo Testamento é que fala da vida, a história de Jesus. A Bíblia toda. Atos 17:11. Lê aí. Ora, esses foram mais novos do que os que estavam na Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. De sorte que viram muitos deles, e também mulheres nessa classe, e não eram poucos. Eram os bereanos, né? Mas tem um texto que fala sobre o crente de Bereia, né? Não é esse texto não, mas aí está citando ele. Bereia era uma cidade. Então, mas deixa os crentes de Bereia para lá. Hoje nós somos a igreja do Senhor e a gente precisa conhecer um pouco mais ao Senhor, não só por aquilo que está nos evangelhos, mas por aquilo que Moisés falou sobre ele, aquilo que os profetas falaram sobre ele, né? Apontando mesmo, né? Sobre a missão dele aqui nessa terra, né? Capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentando-se ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhes: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse-lhe Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, partiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram os 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejavam aos que haviam comido. Vendo, pois, aquele homem o milagre de Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar,
e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus tinha chegado perto deles, e o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. Tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. E porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. E a seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido a sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade vos digo, que me buscaste não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que vos permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Porque a esse o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre este pão. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Preste atenção quantas vezes ele fala no Pai. Está escrito nos profetas: serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este bem tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre.
e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não crê, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo 12. Aleluia. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Essa frase seleciona os discípulos. Essa frase é daqueles que verdadeiramente ouviram as palavras, examinaram as Escrituras e creram, né? Tiveram fé. Então, a gente percebe Jesus fazendo um grande milagre. O texto vai dizer que ele faz um grande milagre, um milagre que beneficia não somente mas beneficia a muitas pessoas, né? A Bíblia diz que veio uma grande multidão que o seguia, né? Uma grande multidão está sempre querendo se beneficiar dos milagres de Jesus. A gente percebe isso, não é da agora, né? Há uma grande multidão fazendo show evangélico, fazendo passeata, fazendo uma série de coisas. E aí a gente vai perceber
E o contexto é histórico, é bíblico, né? E a multidão está sempre caminhando, mas a gente percebe lá no final, quando a gente acaba vendo a atitude da multidão, ou de alguns da multidão, percebe que nem todos têm o propósito verdadeiro de crer que Jesus é o Filho de Deus. Você percebe que lá, resumindo, alguns dizem, agora nós sabemos que tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Né? E muitos vão deixar claro o que estão fazendo ali. Jesus está reunido com eles e está todo mundo com fome, né? Mas está atrás dele, né? Todo mundo com dificuldades humanas, todo mundo com necessidades físicas, porque quem sabe Jesus era a única oportunidade para alguns comerem naquele dia, né? E alimentar suas famílias, e é a realidade, né? A realidade é que Jesus é uma oportunidade para abençoar famílias, sim, né? Mas não é só isso. Na realidade, a nossa fé ela tem que transcender as nossas necessidades básicas, né? Por isso que ele vai dizer lá assim, ó, não ficar preocupado com o que você tem que comer, vestir e tal, né? Ele vai dizer, primeiro busca o reino de Deus. É difícil, né, irmãos? É difícil a gente querer buscar Jesus só pela salvação, só pela eternidade. Nós temos uma vida a viver, né? E muito cheio de altos e baixos, né? A carne, a gente precisa de cura, a gente precisa de enfermidade, a gente precisa de alimento, a gente precisa de não só a cura física, mas a cura emocional que hoje tem afetado muitas pessoas. Então, Jesus é uma oportunidade para a gente ter sanado ali algumas dificuldades humanas. Aí a gente percebe nesse texto a realidade, né? Que as pessoas viram esse grande milagre de Jesus como uma oportunidade e dizer assim, ó, se ele fez essa multiplicação aí e continuar fazendo, eu vou ficar perto dele, né? Olha só o pensamento, né? E aí foram procurar ele não estava ali, ele se meteu no barco e saiu. E a distância era muito grande. E viram que ele se meteu no barco e vai todo mundo atrás. Era assim, uma demonstração de fé, né? Muito grande. A multidão falou, não, nós vamos seguir ele. Mas aí a gente vê que é uma multidão de fé baseado naquilo que Jesus poderia produzir em benefício, né, das suas necessidades. Aí ele acaba andando por cima do mar, né, aqui, ó, a partir do versículo 16, e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e entrando no barco passaram o mar em direção a Cafarnaum e era já escuro e ainda Jesus não tinha chegado. Ele vai de encontro ao mar, aí quando ele chega lá, tem uma multidão, né? E ele percebe que ele vai fazer uma narrativa para expor a verdadeira intenção do povo em buscar a ele, né? No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que uns barquinhos, que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido só. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Entraram no barco, não estavam nem preocupados com
com mar, com nada, com dificuldades, foram atrás de Jesus. E achando do outro lado do mar, diziam: Rabi, mestre, poxa, não some não, nós estamos querendo comer de novo. Tipo assim, né? Nós estamos esperando que o Senhor supra a nossa necessidade. Aí Jesus vai na veia. Na verdade, vos digo que vocês me buscam não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Vai trabalhar, Jesus manda eles trabalhar, vai trabalhar, pá. Vai comprar, vai estudar. Aqui, ó. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Vai se empenhar para ocupar, para ter a vida eterna, né? Eu agora brinquei agora, ele não está mandando ninguém trabalhar e tal, ele está dizendo trabalhar e se empenhar para obter a vida eterna, porque eles se empenharam para caramba para chegar lá onde Jesus estava, porque viram aqueles sinais, né? Irmão, os sinais, eles levaram as pessoas até Jesus, mas os sinais tiveram um objetivo, um propósito, de atrair as pessoas para que elas pudessem ouvir a verdade acerca de Jesus, né? E aí, Jesus manda eles executarem a obra do Pai, né? A obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Crer. Só o que Jesus precisava que eles fizessem era crer, né? E eles disseram, poxa, aí eles lembraram que lá no deserto, Moisés, ele mandou o maná, né? E aí Jesus vai dizer que ele era mais do que aquele maná, né? Ele era o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão da vida, né? Ele veio para trazer vida. Fala, tá com o dedo levantado assim? Tu tá lendo? Se quiser falar alguma coisa. Gente, Jesus aqui vai bater, né? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Lembra que ele falou para a mulher samaritana a mesma coisa em relação à água do poço? A água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Por quê? Porque ele, aqui no caso, além de ser a fonte, ele é o pão da vida. Ele que nos alimenta. A presença de Jesus, irmão, na nossa vida é que nos alimenta. Pão representa o alimento básico. Pão e água, né? São os elementos básicos para a nossa vida. Então, Jesus está se mostrando ali que aquele pão que ele multiplicou, né? É um pão que alimenta a nossa carne e nos sustenta de pé, né? Mas ele é o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Aí eles piram, né? Aí eles ficam sem entender nada, porque o maná veio do céu lá, eles já Moisés ali e tal. Eu sou o pão que desceu do céu, né? Aí eles cada vez vão pirando mais, porque na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele repete várias vezes aqui, e aqui vai começar uma série de 7 eu sou que Jesus faz para mostrar a realidade, né? O que ele veio fazer aqui. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou. Essa expressão eu sou é a mesma expressão que Deus faz com Moisés lá, né? Eu sou o que sou, né? O Deus Altíssimo, ele se revela pelo nome eu sou. Então ele está dizendo, eu sou Deus, eu sou filho de Deus.
Eu sou a manifestação visível daquele que vocês sempre conheceram como eu sou. Ele se revelou, como lá no início ele diz, e o verbo se fez carne. Eu sou Deus, eu sou o Altíssimo, eu sou o Senhor. E nesse momento aqui, eu estou alimentando a carne de vocês. Mas se vocês comerem dessa comida, vocês terão a vida eterna. E aí ele, como ele é de carne, o pão é feito com trigo, né? Agora ele vai esmerilhar o negócio mais, ele vai dizer assim, ó, e disputavam, pois, os judeus entre eles, como nos pode dar a sua carne? Porque antes ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. E agora eles ficaram doidos. Disputavam, pois, os judeus e diziam, como nos pode dar este a sua carne a comer? Aí o bicho pegou. Heresia. Heresia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Isso aqui te faz lembrar alguma coisa do dia de hoje? É o quê? Ceia. Santa é por conta nossa. Santa é por conta nossa. A gente diz Santa Ceia, mas não tem isso na Bíblia. Se eu procurar aqui, não diz Santa Ceia. Todo mundo fala. Porque ela é santa. Não, mas não está na Bíblia. A expressão Santa Ceia, se você pegar aqui, pode pegar lá nos textos, a ceia do Senhor. Mas a gente diz Santa Ceia porque virou a igreja criou essa nomenclatura, né, para que a gente se reúna e participe da ceia do Senhor. Porque a gente, humanamente, diz a Santa Ceia, mas a gente esquece do Senhor. O mais importante é a palavra do Senhor, né? Porque ela é santa porque o Senhor santifica ela, a presença dele santifica ela. Fala, Daneve. Muito bom. Muito boa. Mas, como nomenclatura utilizada para a instituição, para a coisa que foi instituída, não é porque tudo que a gente faz aqui dentro é baseado pelas Escrituras. Você vê como é que a igreja ela sai um pouquinho da essência da palavra? A gente cria uma série de rituais, a gente cria uma série de coisas que vira, como a Nelly falou, todo mundo fala, os pastores falam, até o escritor de alguns, por exemplo, você vai perceber que em cima quem escreve a Bíblia nas versões, coloca temas. Cuidado com esses temas. Esses temas são apenas uma forma de direcionar os leitores para uma evidência mais clara do texto, mas não quer dizer que é um texto bíblico. Esses temas, por exemplo, aqui na Bíblia de Estudo, diz assim, a multiplicação dos pães e peixes. Isso é apenas uma forma de você entender o que vai ser falado ali. Jesus anda sobre o mar. Isso não tem nada a ver com o texto. Quer dizer, não tem nada a ver o seguinte, não é alguma coisa que é inspirado. Porque o texto todo ele é inspirado. Mas os temas que se colocam em cima foi o homem que colocou.
Então, se você disser assim, não é errado no sentido humano e que a gente se reúne para fazer a Santa Ceia do Senhor, porque criou-se a igreja ao longo criou-se essa nomenclatura, né? A Santa Ceia, porque a ceia é santa, mas o termo exato é ceia do Senhor, a ceia do Senhor, que é santa, porque a presença do Senhor santifica. E o ato que nós vamos fazer aqui é um ato espiritual. Por quê? Porque a gente vai comer. Agora vamos voltar para o texto, né? A gente vai se alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Isso é físico? O símbolo dos pães e do vinho ali é apenas um símbolo. Mas na realidade nós vamos aqui usar de um símbolo físico para um evento espiritual, para algo que nós vamos fazer nos lembrando espiritualmente de que Jesus, a carne de Jesus e o sangue de Jesus estão envolvidos ali, tá certo? A vida de Jesus estava ali, que foi tirada. Na verdade, a carne sem o sangue, ela é morta. Não existe vida na carne, e a Bíblia fala sobre isso. Não existe vida na carne sem o sangue. Tirou o sangue da carne, está morta. Jesus, então, deu a vida dele, né? Morreu para salvar as nossas vidas. Isso é algo espiritual, né? A ceia é santa, mas a gente vai celebrar a ceia do Senhor daqui a pouco, que é santa. Não muda nada. Você pode continuar dizendo Santa Ceia, que não é pecado, não tem nada a ver, né? Mas só para a gente, quando alguém que estuda a Bíblia, Jesus está ensinando a Bíblia para eles aqui. Eles estão sentados ali, comeram o pão e tal, passaram para o outro lado, foram atrás querendo mais pão e tal, e Jesus está ensinando a ele que eu sou melhor do que esse pão que vocês comeram. Eu tenho mais, eu tenho vida eterna. Vocês vão comer pão aqui e vão morrer, vão acabar ali daqui a pouco. Mas eu não, eu tenho vida eterna. O pão que eu dou, né, traz vida eterna. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Eu vou ministrar Santa Ceia daqui a pouco, vocês vão ver. Olha, abre lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Preste atenção, né? Como essa lição está inserida no contexto que nós vamos viver daqui a pouco na Ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Leia aí, vamos embora. Todas as vezes, anunciados a morte do Senhor, até ele vem. Entendeu aqui? Olha como é que ele aqui está ensinando. Aí diz assim, ó, quem não comer, né? E aí, ele vai dizer que quem não comer do meu pão e beber do meu sangue, não tem vida espiritual. Isso é muito forte, gente. Ele quer trazer vida espiritual, né? E qual é a intenção do pastor, da igreja? É manter a vida espiritual do crente para que ele esteja apto a participar do corpo e do sangue do Senhor, esteja espiritualmente. Essa é a intenção, irmão, da igreja. Ministrar o ensino para que os crentes estejam aptos a comer do corpo, da carne e do sangue do Senhor Jesus Cristo, toda vez que se reúne. Porque toda vez que a gente se reúne num evento espiritual. Infelizmente, nós não nos comportamos assim.
todas as vezes que a gente vai se reunir para adorar a Ele, nós estamos reunidos num evento espiritual, porque Ele é Espírito. Cadê Ele? Aí a multidão canta, quero carne, quero bênção, quero isso. Amém. Ele dá, Ele tudo. Mas o importante é a presença dele ser sentida ali. O que aconteceu aqui? A partir do versículo 60, ele diz, versículo 57, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. E aí a gente percebe que o pão que ele dá, a vida dele, a vida espiritual que ele nos dá, é para vida eterna, para eternidade. Então, e hoje, irmãos, você percebe que ninguém está muito preocupado com a eternidade. E a gente falou disso, tem falado bastante, né? E eu vi, não sei se foi o Billy Graham, ele falou o seguinte: você não pediu para nascer, você não decidiu nascer, quem é que decidiu nascer aqui? É assim, Ana, a mulher chega lá e fala assim, o meu filho pediu para eu nascer, bateu aqui e falou assim, papai, mãe, vai lá na minha mão, mamãe e tal. Alguém diz, não existe isso, né? Mas a gente pode decidir aonde a gente vai passar a eternidade. Isso é muito forte. O ser humano não pensa. A gente pode não ter decidido muita coisa na vida enquanto está vivo, a gente pode até mesmo no ato da gente existir. Mas a gente pode decidir o nosso futuro. Eu posso decidir viver eternamente e estar aqui. É só comer a carne e beber o sangue. Quando eu falar isso aqui, talvez não dê tempo para explicar para a igreja quando a gente for ministrar a Santa Ceia. Mas você que está na escola dominical, você já está sabendo. A gente decidiu vir aqui comer a carne e o sangue do Senhor. A gente decidiu estar aqui numa visão espiritual, num momento espiritual, que a igreja se reúne para comer a carne e o sangue do Senhor. Ou seja, para receber dele a instrução espiritual para a nossa vida, para crer nele como Senhor da nossa vida, para que a gente possa ter vida e vida abundante. Porque enquanto a salvação não chega, ele cuida de nós aqui nessa terra. Basta a gente ter o propósito certo para o qual ele nos chamou e veio fazer aqui. E aí o pessoal começa a meter o pé. Muitos, pois, dos discípulos ouvindo isso, disseram, dura esse escudo. Quem pode ouvir? Acabou. Só coisa espiritual. A gente vem na igreja também porque a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda bem, quando o pastor Inovardi fala aqui que a gente tem que ter santo, que a gente tem que buscar as coisas espirituais, as outras coisas estão tudo inserido ali, gente. O que a gente precisa comer, o que a gente precisa vestir, está tudo ali. E às vezes a gente abandona a nossa visão espiritual. A gente abandona a essência daquilo para o qual nós fomos convocados. A gente deixa de comer o corpo e o sangue do Senhor. O que significa deixar de comer o corpo? A gente deixa de ter afinidade com Ele, experiência espiritual. A gente para de obedecer, a gente para de praticar. Isso é muito forte, irmãos. E tudo que o Senhor quer, quando a gente se reúne, é que a gente creia
creia que ele tem vida espiritual para nós, e inserida na vida espiritual, tem bênçãos materiais, tem resolução de problemas, tem cura, tem libertação, tem uma série de coisas. Mas em primeiro lugar está o quê? O reino. Em primeiro lugar está em fazer a vontade de Deus e seguir. Mas o que muitos de nós faz? A maioria dos crentes não quer examinar as escrituras. Não quer. Não tem tempo, não pode, não dá, está cansado, papapá. Amém. Por quê? Muitos querem comer o pão. Se você perguntar quem está dentro da igreja que não quer ser abençoado, aí é brincadeira, pronto. Todo mundo quer ser. Mas a essência do evangelho é exatamente ter essa vida espiritual com o Senhor. Ele tem vida espiritual para nós. Então, todas as vezes que nós nos reunimos para comer o corpo e o sangue do Senhor. Isso nos traz vida espiritual. Ele que falou. Amém? Vamos ficar de pé.